Boa noite a todos, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos nós, amém? Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Provérbios, capítulo 23, verso 26. Provérbios 23, 26. Todos encontraram? Amém? Diz a palavra do Senhor assim: meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. O Senhor tem planos maravilhosos para cada um de nós. Ele disse que você nunca viu, ouviu ou imaginou algo tão extraordinário que foi preparado para nós. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Não queira tentar garantir o seu futuro com os seus próprios planos. O Senhor, em sua infinita sabedoria, sabe, deseja o que é melhor para nós, deseje estar na vontade de Deus. Nós devemos desejar, com todo o nosso prazer, estar na vontade de Deus, no centro dos seus planos, destinado ao seu próprio bem, com a certeza de que Ele lhe concederá todo o necessário para lidar com o que vem pela frente. Quando orar, confesse a Deus os seus temores, as suas dúvidas. Peça ao Pai bondoso, celestial, que Ele te fortaleça nos seus caminhos, porque a gente não anda sozinho, a gente anda com Cristo. Amém? Nos caminhos tenebrosos que temos que enfrentar neste mundo, as lutas diárias da nossa vida, o nosso ego, o nosso pecado, a gente deve largar e não esquecer que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Meu filho, o Senhor chama cada um de nós pelo seu nome, nós aprendemos de manhã com o pastor, e pede uma coisa, Ele pede uma coisa: o seu coração. A integridade, a sinceridade, a obediência, a fé, o amor. Entregue tudo ao Senhor. Mantenha os seus olhos em meus caminhos, Ele diz. Olhar firmemente. Fita os teus olhos, não nas pessoas, porque as pessoas são falhas. Eu sou falho, cada um de nós somos falhos. Nós erramos. Fita teus olhos no Senhor, em Cristo. Como cantamos no cântico a linda melodia, olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão. Se revista da palavra de Deus, ande em seus caminhos, pois temos grandes batalhas para vencer, com Cristo no navio, em alto mar, no mundo de aflições, que é um alto mar, vai tudo muito bem quando Cristo está na popa do nosso barco. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado a Deus por tão grande salvação em Cristo Jesus. Nós não somos merecedores, mas pela sua infinita graça e pela tua misericórdia, o Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado, o Senhor nos livrou do inferno e da morte, e o Senhor nos concedeu vida em Ti, através do Seu único Filho, Jesus. Oro a Deus e agradeço a Deus pela Sua graça, pelo Seu amor que tem para cada um de nós, por mim. Que o Senhor, ó Deus, venha estar recebendo os nossos louvores, a nossa adoração seja dada a Ti, porque Tu és merecedor, digno de toda a honra, toda a glória e todo o poder. Eu oro a Deus em estar abençoando também, edificando as nossas vidas. Fale, ó Deus, em cada coração, use o pregador, ó Deus, como instrumento de suas mãos. Eu oro e agradeço
no nome do seu Filho amado Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Os irmãos do louvor podem chegar. Boa noite, amados. E dando abertura ao culto, de louvor, eu inicio com o Salmo 92, 1 e 2, que fala: cantai louvores ao Senhor, ao Altíssimo. Pela manhã anunciai a sua benignidade, e todas as noites a sua fidelidade. Número 7 do cantor cristão, eu convido a amada igreja, vamos ficar de pé. Maravilhas divinas. Vamos orar. Pai, mais uma vez, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder estar aqui na tua casa, meu Pai, para prestarmos culto em louvor e edificação do teu nome, meu Pai. Desejar, Senhor, prepara nossas mentes, nossos corações, para a tua palavra que será espreinada, Senhor, que ela venha de conformidade com a necessidade de nossos corações. Te agradecemos por tudo, meu Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Próximo cântico, amados, é o Salmos 96. Cantai ao Senhor.
O próximo cântico, amados, é no 476, Peregrinando. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essas músicas que cantamos, Pai, que falam aos nossos corações, com o intuito de te louvar. Obrigado porque nosso coração é limpo para cantar para ti. E o Senhor não suporta, Deus, nada menos que a perfeição, que anjos que estão em volta de ti, Deus, cantando com perfeição. Porém, nós sabemos que estamos assim, restinho que ainda temos aí, e a mensagem, Deus, que vai ser trazida aqui para os nossos corações. Em nome de Cristo. Amém. Os irmãos poderão sentar. Pastor, as crianças
De 0 a 7 anos. Amém. Eu saúdo a igreja na graça, na paz, na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, amados? Louvado seja Deus por mais esta semana, por mais esse domingo. Já tivemos a nossa escola dominical. Louvo a Deus por cada professor, cada criança que Deus colocou nessa igreja, que o Senhor possa estar usando os professores para a honra e glória dele. Você que ficou comigo, eu peço desde já que abra na primeira carta de João, 1 João, capítulo 2, o verso 3 ao 6. Primeira carta de João, capítulo 2, o verso 3 ao 6. O tema da mensagem desta noite: nisto sabemos que estamos nele. Obrigado, Roberto. Nisto sabemos que estamos nele. Nós vamos ler o verso 3 ao 6 do capítulo 2 e nós estaremos orando. Esse é um bom momento. Se você quiser colocar o seu celular no Vibra, né? Às vezes o meu aqui também, eu esqueço. O verso 2, o verso 3, aliás. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Vamos orar novamente, pedir que o Senhor fale conosco. Pai bendito, obrigado. Obrigado, Senhor, por aquilo que já foi falado aqui, desde a introdução até os louvores, aquilo que o Ramon falou. O Senhor tem os anjos que o adoram continuamente. Mas, Deus, o nosso louvor é fruto dos nossos lábios de adoração, daquilo que o Seu Santo Espírito fez em nossas vidas. Que isso seja uma realidade. Ó Deus bendito, que o Seu nome seja glorificado em todo tempo, todo momento, porque é isso o Senhor deseja de nós. Fale conosco mais uma vez. Se não for um ato da Sua graça, é apenas um falatório, e daqui a pouco vamos para os nossos lares e não temos nada. Mas Deus, por graça e misericórdia, abra nossos corações essa noite. Fale conosco, ó Pai. Ó Deus, nos ajude como igreja. Te agradecemos, em nome de Seu Filho Jesus. Amém e amém. A carta de João, quando João escreve essa carta, ele é bem prático e ele gosta de contrastes. João hoje seria alguém que não tem papa na língua. Seria basicamente isso. Ele fala, ou você está na luz ou está
nas trevas. Ele fala de amor, ele fala de ódio. E aqui ele vai falar, olha, é mentiroso aquele que diz que conhece ao Senhor, que anda com o Senhor e não guarda os seus mandamentos. Então ele sempre bate de frente. Como falávamos hoje pela manhã, a verdade ela tem que ser dita em amor. João aqui em nenhum momento ele perdeu a compostura ou algo nesse sentido, mas é a verdade quem nos liberta. E quando você vai à Escritura, quando você estuda, quando você busca, o maior desejo do nosso coração deve ser: Senhor, fale comigo. Nós já aprendemos várias vezes aqui que cada um de nós vai prestar contas diante de Deus, como indivíduos. Todos nós. Vimos hoje pela manhã como que Deus trata-nos na sua santa misericórdia até o último momento. E aqui João ele vai falar da seguinte questão: olha, existe uma evidência. Sabemos, o verso 3 ele fala, ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Se você perguntasse ao texto, como que nós sabemos que temos o conhecido? Quem? A Cristo. Se nós guardamos os seus mandamentos. A evidência é: como eu sei que alguém andou com Cristo? Como eu sei que alguém está tendo comunhão com Cristo? Como eu sei disso? Como saber disso? A resposta é: aquele que guarda os seus mandamentos. Tem coisas que nós podemos fingir. Nós podemos fingir uma oração. Nós podemos fingir que pertencemos a uma igreja ou a um grupo de pensantes. Nós podemos fingir até um batismo. Eu tive uma experiência na vida cristã de um casal, assim que o jovem casou, no primeiro dia, a igreja toda ajudou aquele casal, e no primeiro dia, após o casamento, ele vira para a esposa e fala: pronto, agora a igreja já serviu para o que nós queríamos. Ela: nós não, né? E a partir de hoje eu não vou mais na igreja. Isso não estou citando uma ilustração fictícia, real. Real. Então ele pôde fingir o tempo todo, mas chegou um determinado momento que isso veio à tona. E nós já aprendemos sobre isso. Lá em Deuteronômio, Deus fala assim: olha, eu te coloquei no deserto. Fui eu quem te coloquei, te deixei você passar fome. Você teve que pedir, passar sede. Vocês reclamaram. Eu fiz isso para mostrar o que havia no vosso coração, porque se você não passasse por isso, não apareceria. E muitas vezes Deus permite na nossa vida passar por situações em que mostra aquilo que você não tem como esconder. Aquilo que você, na verdade, maquiou aqui, acolá, e enganava a si mesmo. Mas, de repente, Deus permite, mostra, fala: este é você. Não grite, não se assuste, você olhou no espelho, viu aquela realidade, não saia correndo, eu te mostrei isso, que é para você fazer algo. É o que Tiago fala, que a palavra de Deus é como um espelho, e é um absurdo você ir em frente ao espelho, o espelho mostra o que tem que fazer, e você quebrar o espelho, ou sair correndo do espelho. Não, o espelho teve a função de mostrar aquilo lá. Simples assim, a palavra de Deus é como um espelho que nos mostra. E Deus trabalha na nossa vida dessa forma. Só que muita gente, e nós, na maioria das vezes, na nossa caminhada, nós queremos forçar algumas coisas, não queremos? Sexta-feira, na nossa classe, falava com o irmão: olha, aqui estão os frutos do Espírito. Tem 9 frutos. Em qual aqui amor, alegria,
paz, benignidade, bondade, que mais? Paciência, eu pulei, né? Paciência, mansidão, domínio próprio, fidelidade, já deve ter dado os 9. E de quais aqui você tem dificuldade? É esse? Então vamos consertar isso. Como que a gente faz? Vamos lá, vamos fazer um esforço, vamos dar as mãos, vamos fazer uma oração poderosa, vamos fazer um jejum. Mas quando você lê lá em cima, o fruto é do Espírito. Então eu preciso fazer algo para produzir esse fruto, e esse algo é ir à fonte. Onde é a fonte? No Espírito. Não tem outra. Você não é bom, Deus é bom. E você produz um fruto chamado bondade que vem do Espírito Santo. Mas nós pegamos um fruto, pegamos uma maçã, colocamos num galho seco, encaixamos uma bela maçã e saímos mostrando: olha quem eu sou, olha quem eu sou. Está fadado à morte, ela vai secar, ela vai murchar, porque não está ligado na videira, não tem vida. E fatalmente mostra. Então aquilo que é interno, e João ele vai tratar esse assunto, está tratando o nosso coração essa noite, não tem como você esconder. A evidência do Novo Testamento, do novo nascimento, a evidência de que você nasceu, é genuína mudança. É no comportamento. E aí chegamos nós. Na prática, o que acontece? A palavra de Deus nos dá meios para que nós possamos validar a nossa conversão. A nossa conversão. A porta é estreita, Jesus Cristo diz. A porta é estreita. Obrigatoriamente, o caminho é estreito. Então, se você entrou pela porta estreita e o caminho é largo, a porta é errada. Porque o caminho é estreito. E caminho estreito, você tem que observar as regras, como Paulo ensina. O caminho estreito não cabe tudo aquilo que você queria levar. A porta é estreita e o caminho é estreito e tortuoso. Tem regras, tem cuidado. Então, aqui o apóstolo vem e ele vai falar para nós: olha, se você entra pela porta estreita, o caminho é estreito, não largo. E nós aprendemos que a fé, ela nunca anda sozinha. Ela anda com obras, como diz Tiago. Você tem fé? Tem que ter alguma coisa junto com essa fé. O que se chama isso? A evidência de que você crê. É natural. Outra pergunta é: por que eu faço o bem? Por que eu vou à igreja? Por que eu vou obedecer os mandamentos aqui? Aí nós entramos num conflito que a Bíblia diz que não há ninguém quem faça o bem, não há quem busque. E ao mesmo tempo ela nos chama a fazer o bem. Como funciona isso? Realmente, na nossa velha natureza não há. Não há. Mas na nova natureza, em Cristo Jesus, a partir de agora, nós dependemos totalmente dele. Romanos 8 e 9, Paulo vai falar: nem orar nós sabemos, o Espírito Santo é quem intercede por nós, assiste-nos nas nossas fraquezas, nós entramos em total dependência de Deus. E agora, o fruto disso, o resultado disso é o caminhar com Deus, não ao contrário. E essa noite, quando falamos de obediência, se você tem uma visão que a alegria é resultado da obediência, você já tem uma visão complicada. Porque ou ambas andam juntas, ou a sua alegria produz obediência. E não você tem que trabalhar para ser alegre. Mas vamos voltar por foco. Ora, o verso 3 ele fala:
sabemos que temos o conhecido por isso. Isso o quê? Se guardar os seus mandamentos. Amados, e aqui não é apenas conhecer as Escrituras. Eu estava lendo um texto em casa de alguém falando dessa procura por teólogos atuais, né? E uma busca desenfreada. Eu estava lendo um artigo lá e pensando sobre o assunto. Não foi exatamente isso que nós sempre ensinamos. Não chegou a um ponto que há uma busca pela verdade. Isso não é saudável. Mas só que a grande questão é que muitas pessoas elas buscam a teologia, a Bíblia, como um produto final em si, como se fosse apenas mais um dos aparatos para ajudar você a seguir sua vida. Não é que aqui você encontra a conversão, mas entre tantas outras religiões que existem, essa aqui ela afaga um pouco a pressão da vida. Então, lá eu estou aprendendo de Deus o tempo todo, me sinto um pouquinho santo, e alguém já disse que isso é como você conhecer a receita e não comprar o remédio. Então, muitas pessoas têm a Escritura dessa forma. Ela conhece, é como se você pegasse uma receita, você ama a receita, você lê a receita, você guarda no bolso a receita, mas não compra o remédio. Não há uma aplicação na sua vida, não houve alteração. Então, guardar os mandamentos aqui não é apenas conhecer a palavra de Deus. Não é difícil de entender. Se nós temos guardado a palavra do Senhor, é porque nós conhecemos. E aqui, João, numa geração em que havia pessoas que estavam questionando a pessoa de Cristo, aqui algumas pessoas estavam dizendo que Cristo era como que um holograma, mais ou menos isso. Ele não era carne, ou ele era uma carne especial que você não poderia tocar. Tinha uma visão meio mística esquisita de Jesus Cristo aqui. João está batendo de frente com isso, e ele vai falar, olha, é algo real, tanto é que ele vai falar, aquele que nós vimos, nossos olhos viram, nós apalpamos. Nós já aprendemos sobre isso aqui, não é fábula, é fato, é verdade, aconteceu, é esse povo que João está combatendo. Então ele vai falar aqui, tudo bem, você diz que tem fé. Vamos ver então, você diz que estava com ele, que conhece ele, não diz? Você guarda os mandamentos? E isso para nós também serve como garantia, para nós sabermos se nós somos verdadeiramente cristãos, aqueles que seguem a Cristo. Ou seja, segundo o apóstolo João aqui, dá para saber o nível que está o nosso relacionamento pessoal com Deus. Aí eu volto novamente na questão dos frutos do Espírito. Está faltando amor, alegria, paz, está faltando fidelidade, está faltando mansidão, está faltando domínio próprio. Então, se a fonte disso é o Espírito Santo, se eu busco a Deus e a minha comunhão com Deus resulta isso naturalmente, se está faltando isso, a resposta é clara. Ora, falta Espírito na nossa vida, falta comunhão com Deus. Retorna a comunhão com Deus e essas coisas naturalmente vai ser produzida como a nova natureza produz. É apenas uma evidência de que você precisa buscar a Deus. Brigando em casais, brigas entre casais, está lá discutindo, busque a Deus, está faltando algo. Ame a Deus, ame o próximo. Comunhão com Deus, comunhão com o próximo. Natural. E ele fala dessa evidência. Vocês estão com Cristo? Vocês andam com Cristo? Ótimo. Então nós sabemos que nós o conhecemos quando nós guardamos os seus mandamentos. Existe um espelho. Você olha e sabe realmente se conheceu a Cristo. Como? Se guarda os seus mandamentos. Não é conhecer apenas o mandamento, memorizar, estudar os mandamentos. É mais do que estimar.
significa viver isso. Ele passa a ser o leme da sua vida. Quando nós vamos no Salmo 1, e aquele Salmo ele está lá de propósito, ele não foi escrito o primeiro Salmo. Tem Salmos que foi escrito 400 anos antes daquele lá. Muito tempo. Ele não foi o primeiro. Mas ele está ali, em primeiro lugar, para dizer o seguinte: olha, você realmente está diante do conselho de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Exatamente o que ele está dizendo. Você é bem-aventurado. Opa, você chegou aqui? Se não for isso lá no céu, vou descobrir. Eu sei de uma coisa, para mim isso serve como um bem-vindo. Toda vez que eu leio o Salmo 1, eu vou lembrar: opa, eu sou bem-aventurado porque eu estou aqui. Estou com a Bíblia aberta e a partir de agora eu não estou no conselho do ímpio. Eu estou buscando na fonte verdadeira. Isso aqui tem ensinamento que transborda. Tem ensinamento. Então, por mandamento aqui, você tem que entender a palavra de Deus. Porque ele está falando do próprio Cristo. Em Mateus 28, 18, 20, nos ajuda. É o final de Mateus ali, é a grande comissão. Olha os detalhes que nós podemos aprender olhando a grande comissão. Jesus, aproximando-lhe, falou dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aprendemos pela manhã hoje. Jesus Cristo, Deus. Ide, portanto, fazei discípulo de toda a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Primeira palavrinha aqui, que eu quero que você se atenta. Toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo. Toda a autoridade foi dada a Ele. Então, são os seus mandamentos, são os seus ensinamentos. João está falando isso. Você esteve com o Mestre, você esteve com Cristo, você esteve com Ele, então você vai guardar a sua palavra. Você andou com Ele. E agora ele fala: ide, portanto, fazei discípulo de toda a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E muitos evangelistas param por aqui, apenas vai e prega o Evangelho, mas a continuidade é ensinando-vos, aqui encaixa a igreja, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Opa, outra palavrinha que eu quero que você encaixe aqui. Primeira coisa que nós lemos: Ele tem toda a autoridade, Ele é Deus, e aqui Ele ordena, Ele não pede. Então, Deus, ordenança, mandamento. Nós temos aqui os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Todos os mandamentos, nós já aprendemos aqui quando estudamos Êxodo, nós devemos entender aquilo que Deus tem para nós, a parte que mostra para nós quem nós somos, a palavra de Deus. Ali o mandamento ele veio para provar para nós aquilo que nós não podemos fazer, não conseguimos. Jesus Cristo foi o único que veio e cumpriu toda a lei. Quer um exemplo? E é interessante como Moisés colocou, o próprio Deus colocou ali: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas é ali que ele põe: eu não o terei por inocente. É aquele que fala o nome de Deus e não cumpre, que diz que usa o nome de Deus, sai de casa e fala: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, mas não anda uma vida de acordo para que o nome do seu Deus, a quem ele serve, seja santificado. O que ele está fazendo? Tomando o nome do Senhor seu Deus em vão. Me chamam Senhor, Senhor, mas seus
Lábios proclamam, mas seu coração está longe de mim. Tomamos o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Eu não terei por inocente. E não teve. Tanto não teve, que precisou do seu filho morrer na cruz para pagar também por esse pecado nosso. Nós olhamos, aprendemos aquilo que Deus requer de nós. Jesus Cristo vem e resume em 2 mandamentos, para que nós possamos entender de uma forma bem simples. Ele fala, olha, você está ligado com o Pai, está ligado com o próximo, ponto, acabou. Lá no Éden, o homem estava ligado com o Pai e com o próximo. Havia paz, harmonia, tudo certinho. O homem pecou, perdeu comunhão com ele, com Deus. Caim mata Abel, perdeu comunhão com o próximo. Ou seja, Jesus disse, tenha comunhão com Deus, o resto é consequência dessa comunhão. Se você não tem comunhão com o próximo, aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, mentiroso é, o próprio apóstolo fala. Então, quando nós olhamos, muitas pessoas podem usar isso como desculpa, mas nós não estamos no mandamento, aquilo aqui, aquilo lá. O Espírito Santo fala para nós o que ele está dizendo aqui claramente. É a palavra de Deus. É aquilo que eu vos tenho ensinado. É aquilo que você já aprendeu. É aquilo que você já aprendeu. Ande. Romanos 12, Paulo fala. Olha, naquilo que você já aprendeu, ande nessa luz, nessa porção que Deus te deu. Ou ele usa o termo, na medida da fé que Deus repartiu para cada um. Ande nessa luz. Tem conhecimento? Ande. Toda autoridade. Por quê? Todo mandamento aponta para a vontade de Deus. O que significa a palavra pecado? Errar o alvo. Nossa, só isso? Sim. Deus te estabeleceu um alvo. Faça. Não fez, errou, pecou. Deus estabeleceu um alvo. Não faça. Fez, pecou. Simples assim. Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus é pecado. Então o que Deus faz? Aonde entram os mandamentos? Todos os mandamentos apontam para a vontade de Deus. Toda a instrução que você tem aponta para a vontade de Deus. E quando eu vou às Escrituras, eu aprendo que a vontade de Deus ela é perfeita para mim. Que ela é agradável, que ela é boa. E isso nos ajuda a entender que a obediência não é tomar um remédio amargo, um mal necessário. Eu preciso obedecer, porque senão o pastor vai me corrigir. Eu preciso obedecer, porque senão a igreja vai me olhar com maus olhos. Eu preciso obedecer, senão Deus vai me punir. Nós temos disso, né? Eu não entreguei o dízimo esse mês, por isso que a doença veio, foi a conta da farmácia, gastei mais luz, a consciência já começa a pesar. Não é isso? Mas não é isso que Deus nos ensina. Amados, quando Deus nos chama a amá-lo, não é para o bem dele, não é que ele é um velhinho carente que carece de amor, é para o nosso próprio bem. Ele fala, vem em mim, dedique-se totalmente a mim, porque isso te tira você da cegueira, tira você. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, Romanos 6, verso 17, ele fala assim, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Paulo está falando, olha, vocês eram escravos do pecado, vocês obedeciam o pecado. Satanás, com a sua batuta, fazia o que queria de vocês. Vocês não tinham controle nem poder sobre isso. Mas agora eu louvo a Deus, porque vocês vieram a obedecer a doutrina de que forma? De coração, Paulo fala. Não foi nada forçado, vocês desejaram fazer isso.
E João vem essa noite e fala, olha, guardar e viver a palavra de Deus é reflexo de que nós estamos com Ele. É aquele quadro de Moisés, quando esteve com Deus, não tinha como esconder, que ele saiu da presença de Deus e a sua face brilhava. Lembra? Dwight Moody, né? Que encontrou os jovens que vinham vindo da reunião de oração e eles queriam se aparecer. Eles falaram, seu Moody, adivinha de onde a gente está vendo? Da onde? Passamos a noite inteira orando, olha como nossos rostos brilham. Aí Moody respondeu, Moisés não sabia que o seu rosto brilhava. E é isso que acontece. Entende? É natural. Você não sabe, mas você está refletindo a glória de Deus, em se aproximar de Deus, em obedecer a Deus. É reflexo de que você esteve com Ele. Cada passo de obediência, ou vamos trocar isso, cada passo de desobediência está te prejudicando. Por quê? Por natureza, os nossos passos são tortos. O que a palavra de Deus veio para fazer? Corrigir. Toda a Escritura é apta para isso. Toda a Escritura vem e nos corrige. Por quê? Os nossos passos, normalmente, caminham, nos levam até a morte. O que a palavra de Deus vem? Corrige. Deus vem e trabalha conosco. Bom, por que isso? Porque nós não devemos pensar em obediência como algo negativo. A palavra de Deus fala que os mandamentos de Deus não são pesados. Mas quando você obedece, você entender que é mais um passo da sua vida em direção à vontade de Deus. Simples assim. Eu estou caminhando. Eu estou indo em direção ao nosso Deus. E mais um passo que você dá nesse caminho, que você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 2:12, 2. Se você sabe de cabeça Romanos 12, às vezes inteiro, né? E não vos conformeis com este mundo, ou século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe um caminho. A palavra de Deus nos corrige. Opa, então, se eu estou com Cristo, se eu estou em comunhão com Deus, eu estou sendo direcionado nesse caminho. Eu estou sendo direcionado. Quando isso acontece? Um ledo engano é pensar que é após anos de conversão. Depois de 5 anos na minha história, eu passei a levar a sério a palavra de Deus. Depois de 10 anos. Não. Começa quando você passou pela porta estreita. Começa quando houve genuína conversão, começa a haver mudança. O que é conversão? Você estava de costa para Deus, caminhando para o inferno. Por natureza, nós caminhamos para a ira vindoura. Converter é, Deus pega na sua mão, eis que o braço dele não está encolhido, para que não possa te salvar, te tira da pocilga, do lixo que você estava, e vamos, filho, de volta. Mas eu não posso, porque eu estou sujo, como que eu vou voltar para Deus, se eu estou sujo? Calma, eu preparei para você vestes de justiça. O meu sangue te tornou você mais alvo do que a neve, e agora você consegue chegar diante de Deus. Isso é conversão. E Ele vai te direcionar. Então você agora tem um caminho, um vivo e novo caminho. Então, é imediatamente que você passa a porta estreita. O que é perseverar? 1 passo, 2 passos, 10 passos, 1 metro, 10 metros. Perseverar é continuar. Pode ser 1 passo, você pode ficar imóvel, uma rocha lá no mar, em que um pequeno pássaro se abriga em tempos de tempestade, aquela rocha, ela quietinha, ela perseverou quanto à tempestade, ela se manteve, mas ela continuou.
E você pode ouvir a expressão: olha, eu aceitei Jesus com 10 anos, mas não o fiz Senhor da minha vida até o 20. Isso não faz sentido. Primeiro que nós não fazemos de Jesus Senhor, Ele já é Senhor. Não tem como. Segundo, porque Senhor e Salvador é um pacote só, não tem como separar, não tem como você aceitar metade de Jesus. Ele é Senhor e Salvador da sua vida. Isso é um disfarce para alguém dizer que existe crente carnal. Ele aceitou Jesus como Salvador, não como Senhor. Não tem como. Você tem que aceitar o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Romanos 10, 9. Sua boca confessa e o seu coração crê. O quê? Que Jesus Cristo é Senhor. Não tem como andar separado. Então, em se tratando de conversão, a partir do momento em que houve verdadeiro nascimento, começa a haver mudanças. E partindo para o fim, é o primeiro passo da obediência. Você reconhece Ele como Senhor, porque com Cristo nós vemos é tudo ou nada. Jesus Cristo nunca negociou. Você tem que deixar para encontrar. Aquele que não deixar pai, mãe, não parece radical? É tudo ou nada. Ou você me tem por completo, ou você não tem. Não tem parte. Então, isso é o senhorio do Senhor Jesus Cristo. O resto é resultado. Ele não falou para você não ter família, mas Ele sabe que nós o termos, o aceitar a Cristo, ao estarmos diante de Deus, cumprir a sua palavra, o resto é naturalmente buscando a palavra de Deus ou o reino de Deus, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Mas é o reino de Deus prioritário. E ele fala: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, não é verdadeiro. Aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Tem sido aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos nele. Como você sabe que está em Cristo? Deus está trabalhando na sua vida. Amados, se não existe um desejo em seu coração de obedecer a Deus, não há conversão. Você está enganando a você mesmo. Porque a conversão traz desejo de obedecer a Deus. Eu quero obedecer. Eu quero estar com Ele. No coração de cada pessoa convertida exige o desejo de agradar a Deus, o desejo de andar em obediência. Pode não ser perfeito, mas o desejo está lá. Entende? Porque nós não conseguimos. Por isso o próprio João escreve aqui na sua carta, no verso 9 do capítulo 1, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Perdoar o quê? Os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós não estamos falando de perfeição nos nossos passos, mas nós estamos falando da direção em que Ele nos leva. Se mesmo trôpego, mesmo você caindo e o próprio Deus te levantando, ajudando, você não está saindo do caminho, você está continuando. Porque agora você está num novo caminho, você está no caminho da obediência. Quando você desobedece, você fica triste agora. Não é mais como a época que você não temia Deus, que você não estava nem aí, é diferente. Mas agora você experimenta da graça de Deus, graça sobre graça, porque onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. E novamente você encontra a graça do nosso Senhor Jesus Cristo em te perdoar. E você vai buscando, buscando. E quando nós obedecemos, há uma alegria provinda do Espírito Santo de Deus, há uma paz. Porque isso deriva do caminho que Ele marcou para você andar. Senhor, nessa sua dependência, eu quero andar nos seus caminhos. Senhor, há tantas vozes, há tantas coisas na minha cabeça, tantas pessoas falando. Tudo que eu tenho, Senhor, é a minha fé, a sua palavra, o seu direcionamento, socorro, me ajuda. E Jesus Cristo fala, esse tipo de oração o Pai responde, pode ficar tranquilo, porque tudo aquilo que você pedir em meu nome,
e o Pai for glorificado, ele responderá, e isso é glorificado. Entende? Não tem desculpa. Senhor, eu quero, aonde eu estiver, que seja aonde o Senhor quer que eu esteja. Aconteça o que acontecer, me ajuda. Eu quero estar no seu caminho. Esse é um desejo natural. E aí você tem o quê? Jesus. Hebreus 12:2 fala assim, olhando, já foi falado hoje aqui, firmemente para o autor e consumador da fé. Quem que é? Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra de Deus. Opa, Jesus é autor e consumador da nossa fé e prometeu estar conosco todos os dias. Então, eu quero andar com Cristo, você tem a própria palavra, eu vou estar com você, eu vou estar. Filipenses 1:6, Paulo fala, estou plenamente certo ou convicto de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo ou de Cristo Jesus. Paulo está falando, calma, calma. No capítulo 2, o verso 13 da mesma carta de Filipenses, ele diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, o que João começou falando para nós aqui essa noite, há evidências do nascimento, porque significa que você esteve com Jesus Cristo, Ele está trabalhando na sua vida e percebemos que você está indo neste caminho. Aquele que diz, eu conheço e não guardo seus mandamentos, João falou, é mentiroso, não é verdadeiro. Porque se Cristo garantiu que há crescimento em nossa vida segundo a sua boa vontade, se a palavra de Deus garante que quando nós saímos fora do caminho, Deus tem forma de nos trazer de volta, Ele dá o nome disso de disciplina, que o pai corrige o filho que ama, significa que por toda a nossa vida nós estamos crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Se houve nascimento, há crescimento. Se não há crescimento, é porque não houve nascimento. É uma anomalia. Se nasceu, está crescendo. Está crescendo. Aos poucos, muitas vezes você não vê, o filho não vê que está crescendo, é os outros que falam, como você está grande, mas há um crescimento. Há mudança. Eu não sou mais quem eu era antes, não é isso? Não, o que o John Newton fala, eu não sou quem eu queria ser. Eu não sou. Eu queria ser, mas eu não sou. Eu não sou quem eu haveria de ser um dia. Eu não sou. Ele fala, mas eu não sou quem eu já fui antes. Eu sei que pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Porque eu olho para trás, eu vejo que houve mudanças. Olho para trás e me entristeço por aquilo que eu fiz, mas me alegro por aquilo que Cristo fez e me perdoou. Houve mudanças. Houve mudanças no trato com o pecado. Como eu lido com as coisas de Deus, houve mudança, houve mudança. Por isso ele fala, há evidência, não tem como, se alguém diz que anda com Cristo e ele não guarda os seus mandamentos, não vive o seu mandamento, é mentiroso e nele não há verdade, porque por toda a nossa vida nós estamos crescendo e Cristo está conosco porque Ele prometeu e nos faria semelhante a Ele. E que é o que ele termina falando. Ele não está falando de legalismo. Legalismo é uma lista de regras sem versículo. É aquilo que você fala e não tem versículo para comprovar. Ou usa versículo como pretexto. Isso é legalismo. Não é. Ele está dizendo que nós precisamos disso? Não. Ele está dizendo que isso é resultado de quem nós somos. Ao sermos salvos naturalmente, as pessoas vão olhar naturalmente, nós vamos saber que estivemos com Cristo, andamos como Ele andou. E olha que interessante, Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
Mas quem que vai entrar? Mas aquele que faz a vontade do Pai. Exatamente o que o João falou aqui. Que está nos céus. Que estás nos céus. Termino o verso 6, em que João diz: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. A começar de mim, nós estamos andando como Cristo andou, seguindo os seus passos. Aquele que diz andar com Jesus Cristo, amados, o nosso comportamento, o nosso viver os mandamentos é a maior prova de comunhão com Cristo. A maior prova. Vamos orar essa noite? Papai, obrigado novamente. A sua palavra vem e nos desafia, ó Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor vem e fala. Não tem como esconder, filho, não tem como esconder. Se você esteve comigo, é perceptível. Se você esteve comigo, você há de guardar os meus mandamentos. De coração você vai guardar. Em alegria você vai guardar. Se esteve comigo, você vai entender que meus mandamentos é para o seu direcionamento. É a luz que te atrai até a mim, que te direciona até a minha pessoa. Ó Deus, nos ajude a compreender isso. Nos ajude, ó Pai. E se há alguém aqui essa noite, ou alguém que nos ouve, que não passou pela cruz, que está enganando a si mesmo, que a sua palavra diz que nós não enganamos a outros, mas a nós mesmos. Ó Deus, que essa pessoa possa vir a se arrepender dos seus pecados e verdadeiramente converter dos seus maus caminhos. Que haja conversão verdadeira, Pai, uma entrega total, não parcial. Nos ajude como igreja a proclamar, ó Deus, o seu evangelho com a autoridade que o Senhor nos deu. Obrigado, papai, nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos, em nome do seu Filho Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus por mais essa porção. Ore pela nossa viagem, eu vou estar viajando com a minha esposa, domingo que vem os meninos estão assumindo aí, ajude eles, ore por eles e agradeça a Deus por nós termos pessoas que assumem, né? A comunhão faz parte do culto.